Já. Boa. Botar para gravar, assim ninguém perde também mesmo esses primeiros momentos. E é isso, vamos então iniciar mais um Basement Talks aqui com uma presença já conhecida de muitos e muitas de vocês, o nosso amigo e parceiro via Atix do Matos Filho, grande contribuidor aí e ativo na comunidade de startups. Guilherme Bolzan, obrigado e boa noite aí obrigado pela participação aí mais uma vez nas conversas aqui conosco. Obrigado você, Fred, e o time da Basement aí pelo convite. Sempre um prazer participar dessas conversas com vocês. Especialmente agora que a gente está numa época tão efervescente aí de assuntos novos e de dúvidas que vão surgindo com essas novidades. Pois é, sei que existem já várias conversas agendadas aí nos próximos dias, o mercado tem falado bastante sobre esse tema, então a gente espera e gostaria de contar com a participação de todos aqui hoje também, para que seja uma conversa expandida, né, que vocês sejam no papel de advogados, advogadas, investidores, né, acionistas dessas companhias, quem sabe, eventualmente, diretores ou membros aí da estrutura do jurídico, do RI, das companhias, que participem, tragam as suas questões aqui. Eu preciso fazer também já uma meia-culpa aqui, ou um aviso que a minha internet está passando por sérias oscilações, então contar com a paciência de vocês, caso eu trave um pouco aqui ao longo da apresentação. E aí a gente, qualquer coisa, já temos um plano B aqui, um socorro para me cobrir. Mas é isso aí. Então, começando, para quem participa aqui do nosso evento pela primeira vez, eu sou o Fred Rizzo, cofundador do Basement. O Basement é uma plataforma de gestão societária, controle de equity, de incentivos de longo prazo e da estrutura de governança das companhias. A nossa missão, como eu sempre repito, é criar um mundo com mais donos e donas. A gente acredita muito no poder do equity como uma alavanca para melhor distribuição de riquezas, para redução das desigualdades. E esse tema da governança, esse tema da participação dos acionistas é muito caro para nós, é um interesse contínuo de perceber como as pessoas podem participar melhor, se engajar mais nos assuntos da companhia. Para quem não sabe, a nossa história aqui no Basement é uma história muito conectada com o desenvolvimento de um novo mercado de capitais, né? A gente foi pioneiro no mercado de equity crowdfunding, então nós chegamos a ter centenas de acionistas na nossa startup pequenininha ainda, em estágio embrionário. Então, temos uma experiência própria aqui em engajamento, não de companhias abertas, e muito da dinâmica que a gente vai falar aqui, mas uma experiência em tocar uma empresa com muitos acionistas, né? Quase 700, ou um pouco mais de 700 acionistas. Então, feito esse preâmbulo, eu queria passar a bola para você, Guilherme, contar também um pouquinho da sua história, do seu trabalho no Matos Filho, sua atuação próxima das companhias, mercado de capitais e do direito societário. Obrigado, Fred. Bem, boa noite aí para todo mundo, boa tarde, boa noite para todo mundo. Sou Guilherme Bolzan, sou sócio da prática de societário do escritório Matos Filho. Minha prática é mais voltada em assuntos de governança, especificamente esses temas de governança para companhias abertas. E que nem o Fred falou, acho que é sempre um desafio falar de governança para companhias abertas, que são aquelas companhias que normalmente têm os temas, têm as regras mais complexas, têm as situações mais
na minha opinião, divertidas da gente enfrentar, porque com acesso aí ao mercado de capitais, você traz para sua base acionária vários acionistas, você atrai também a regulamentação da CVM, além de toda a regulamentação que todas as sociedades do Brasil já estão sujeitas, então tem sempre muita discussão sobre quais regras aplicar, e tem esse desafio, né, Fred, que a gente vai falar aqui hoje, que é como é que você, com esse mar de acionistas e com a multiplicidade de configurações que a sua base acionária pode adotar, né? Você tem uma companhia com um controlador definido, você tem companhias com aqueles acionistas de referência, que não são exatamente controladores, mas são acionistas com uma participação expressiva, e tem aquelas true corporations, né, em que você tem uma longa cauda de acionistas, cada um com participações individualmente, às vezes pouco expressivas, mas que você precisa consultar e você depende deles, do engajamento desses acionistas, né, da participação desses acionistas, para decidir aquelas matérias que são as mais importantes ah, aí na vida da sociedade, né? No mínimo, você vai ter uma vez por ano ter que encontrá-los, né, na AGO, na Assembleia Geral Ordinária, mas esse desafio do engajamento é constante, né? Então, um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje e do que eu faço no meu dia a dia é um pouco como você lida com essa dinâmica de ter os acionistas participando vis-à-vis aí os objetivos da companhia e a configuração específica da base acionária dela em determinado momento também, porque isso vai mudando ao longo do tempo. Maravilha, vamos começar pelo início, então, Guilherme. E mais uma vez o convite e aviso para os participantes que quiserem deixar suas questões aqui. Acho que todo mundo já está bem acostumado com o Zoom, mas no Q&A ele pode colocar sua pergunta, a gente vai direcionando aqui no nosso bate-papo. Vamos começar, talvez, primeiro numa visão bem mais geral, assim, e resumida, falar sobre a norma, né, o que a nova norma da CVM propôs, né, a CVM 204, talvez um pouquinho do contexto aí, porque, né, ela foi criada, e aí a gente colocar o máximo as pessoas na mesma página, que o que ela propõe, os principais pontos de mudança dessa instrução. Não, bacana, Fred. Acho que você falou uma frase que é bem, assim, exemplar do momento que a gente está, né? Que tipo, acho que todo mundo já está acostumado com o Zoom. Acho que essa é uma frase que se você tivesse dito para alguém em 2019, seria assim, as pessoas acho que achariam que é, sei lá, zoom da câmera, alguma coisa, né? E se insere aqui no contexto da nossa conversa, porque essa dinâmica, né, de assembleias, de engajamento dos acionistas, ela sofreu mudanças muito drásticas nos últimos anos, especialmente trazidas aí pela pandemia. A CVM já vinha fazendo um trabalho grande, né, de buscar um maior engajamento dos acionistas, facilitar a participação dos acionistas em assembleias, com a introdução lá do boletim de voto à distância, que é anterior à pandemia, mas com a pandemia veio essa necessidade meio que assim, inafastável de repensar como é que as companhias vinham fazendo as suas assembleias gerais, né? Por um motivo prático, né? A gente deixou de poder se encontrar todos os acionistas presencialmente num lugar, então tivemos que passar a pensar em outras formas de conduzir aí as assembleias, sendo que as companhias precisavam continuar funcionando, né, com essas restrições. A resolução 204, né, que é essa grande novidade para esse ano, ela vem nesse sentido, né? O objetivo declarado da CVM, quando ela fez a audiência pública dessa regra lá atrás, para colher sugestões do mercado, era facilitar a participação dos acionistas, né? Um pouco por provocação de acionistas com determinado perfil que reclamavam de que os custos para participar das assembleias continuavam altos, né? Porque você tem aí a multiplicidade de formatos que uma assembleia poderia ter. Então, você pode ter a presencial, a digital, já estava previsto antes da pandemia, mas passou a ser aplicado mais na pandemia, e a híbrida, e de como é que
a CVM poderia ir além, né, trazer novidades para facilitar a participação dos acionistas, sempre pensando aqui também que cada vez que a CVM regula um aspecto aqui de alguma coisa, né, no nosso caso, da participação dos acionistas, das assembleias, isso aumenta, de certa maneira, o custo de observância das companhias abertas, né? Isso cria novas, a submissão a novas obrigações cria aí um custo para as companhias, e aí foi feita aquela análise de custo-benefício, né, a análise de impacto regulatório, de quais seriam as medidas, né, e as medidas que a CVM estava propondo, quais seriam os impactos, e o que saiu foi a resolução 204, né, durante a audiência pública, vários participantes do mercado forneceram aí sugestões para aprimorar essas regras, algumas regras não passaram, mas o que surgiu foi a 204, e a principal mudança da 204, provavelmente, foi a aplicação do boletim de voto à distância, né, via de regra, para todas as assembleias que as companhias abertas venham a fazer, né? Isso é a regra geral. Antigamente, o BVD era só ele podia ser utilizado para qualquer assembleia, mas ele era obrigatório só em alguns tipos de assembleia, né? Saber a Assembleia Geral Ordinária, Assembleia Geral Extraordinária que era feita com a Assembleia Geral Ordinária, então quando você tinha aquela GOE, e alguns tipos de assembleia em que você tinha a eleição de alguns ou de todos os membros de Conselho de Administração e Conselho Fiscal, né? Não vou entrar aqui no detalhe, porque essa regra já é antiga. A novidade aqui é que o que era uma faculdade antes, que era a aplicação do BVD para todas as outras assembleias, agora passa a ser uma obrigação. A regra continua sendo de divulgação com antecedência aí do BVD, né, para os casos que já haviam, já era obrigatório o BVD, você continua tendo que divulgar o BVD junto com a proposta da administração, com 30 dias de antecedência. Nos demais casos, você divulga ele com 21 dias, exceto nos casos em que você pede a dispensa do BVD. Então, a CVM criou a regra de obrigatoriedade do BVD, mas já criou uma porta para algumas companhias, a depender aí de algumas características que a gente vai falar daqui a pouco, não poder não usar o BVD. Né? Então, quais são essas características? Né? Se a companhia está considerando não divulgar, não usar o BVD por uma determinada assembleia que não seja aquele dos casos absolutamente obrigatórios. Né? O que ela tem que observar, né? Primeiro a gente vê se a última GO dela foi feita de forma tempestiva, ou seja, dentro dos 4 meses iniciais do exercício social, né? Para a maioria das companhias, tem algumas companhias que têm algumas particularidades regulatórias, né? De outras regulações, não necessariamente da CVM, que obrigam elas a fazer antes. Então, a GO tempestiva. Outro requisito é que desde essa GO, ou se tiver tido alguma AGE depois, o BVD tenha sido disponibilizado ou tenha sido dispensado, né, nessas regras que a gente está falando aqui, menos de 0,5% do capital da companhia tenha votado via BVD, né, desde a última AGO e AGE, e não tenha tido nenhum follow-on, ou seja, uma oferta de distribuição de valores imobiliários, ou seja, não tenha mudado muito a base acionária da companhia. Também um outro requisito é que não tenha tido pedido de inclusão por acionistas de candidatos ou chapas ou mesmo matérias no BVD. Né? Os acionistas não precisam esperar a Assembleia ser convocada, né, para pedir essa inclusão. Tem um prazo, inclusive, que é antes até da convocação. Então, se a companhia não tiver recebido esse pedido, é mais um requisito que está cumprido em direção a uma possível dispensa do uso do BVD. Outro requisito é que a convocação tem que ser feita com 30 dias de antecedência. Então, ainda que a lei societária permita, né, que você divulgue com 21 dias de antecedência, e mesmo nos casos em que não seja de uso obrigatório o BVD, se a companhia optar por usar o BVD, essa convocação possa ser feita com 21 dias de antecedência. Se a companhia quer dispensar
o uso do BVD, ela tem que convocar a Assembleia com 30 dias de antecedência. Tem a ver um pouco com a dinâmica do próximo requisito, que é não ter havido a objeção ao não uso do BVD por mais de acionistas representando no mínimo 0,5% do capital social, porque se isso acontecer, aí a companhia precisa divulgar o BVD, e aí precisa ter tempo hábil para fazer isso, por isso que o requisito da convocação com 30 dias de antecedência. Essa Na é a principal novidade, Fred, mas diga. Legal. Eu fico me perguntando aqui, te escutando, Guilherme, assim, na prática, o que vocês têm sentido, assim, qual é a experiência de vocês, as companhias, mesmo com a possibilidade dos boletins digitais, elas acabaram não usando e por isso a CVM criou uma norma tornando obrigatório, né? E, portanto, isso é um dificultador para muitas empresas, porque não foi amplamente adotado. Ou não, assim, funcionou muito bem para aquelas circunstâncias e agora se está apenas formalizando um processo que já teve adoção ampla da sociedade, das sociedades, né? Ou seja, Uhum. a prática onde eu quero chegar, qual é o impacto para as companhias nessa nova norma? Fred, eu desconheço qualquer estudo estruturado sobre isso, mas o que eu diria, de modo mais anedótico, assim, tirando algumas raras exceções, as companhias se limitavam a disponibilizar o BVD naquelas hipóteses em que a regulamentação anterior é, tor- previa que eles eram obrigatórios. Acho que para as outras assembleias, as companhias não necessariamente usavam o BVD. Teve casos, obviamente, né, especialmente nos casos em que havia uma preocupação da companhia de querer um engajamento maior, uma participação maior dos acionistas, criar mais canais pelos quais os acionistas pudessem participar, mas via de regra eu diria que as companhias no geral se limitavam a disponibilizar o BVD naquelas assembleias em que ele era obrigatório pela regulamentação anterior. Daí também veio a reclamação dos acionistas, que gerou essa, essa, essa nova regra pela CVM. Ou seja, na prática, as companhias, na maioria das vezes, é do interesse delas que não haja uma grande presença, um grande engajamento. Essa seria a leitura? Acho que talvez uma visão um pouco cínica essa, mas eu não sei se partiria da companhia assim, falar, eu não quero que o acionista participe, ou seria um cálculo de custo-benefício assim, nossa, a participação é marginal dos meus acionistas via BVD, e então acho que não vale a pena eu incorrer nos custos aqui no trabalho que eu vou ter para fazer isso, seria melhor deixar isso para a GO e para essas AGS que a regulamentação anterior exigia, que eram as mais tidas como mais relevantes, né? Essa foi a justificativa lá atrás, que é a GO, né? Que é o momento que você discute mais assuntos relevantes, né? Então, demonstrações financeiras, destinação de resultado, você tem eleição, eventualmente, de conselho de administração. Mas eu não diria que foi uma coisa assim que as companhias achavam, não queriam que os acionistas se engajassem. Acho que era uma questão simplesmente um cálculo de custo-benefício. Óbvio que podia ter aquelas companhias que não queriam um Uhum. engajamento tão grande, mas assim, pelo menos não era explícito essa justificativa. E aí, nessa sua visão, que me parece bem plausível mesmo, a questão dos custos de transação, né, dos custos envolvidos, como é a sua experiência? Você que se engaja tanto com startups, né, ajuda, bota a mão lá para ajudar a desenvolver tecnologias que melhorem esses processos. O quão difícil é hoje com as novas tecnologias, o quanto que você percebe que já existem ferramentas que tornam essa interação muito mais fácil e barata, efetiva para as empresas. Conta um pouco a sua experiência com o desenvolvimento de tecnologias para essa maior participação ou para os boletins especificamente, né? Fred, acho que você tocou num ponto super fundamental, que é o que a gente já tinha falado lá atrás, que assim, a pandemia nos obrigou a repensar e, em certos pontos, acelerar algumas ferramentas que vinham sendo desenvolvidas aos poucos, já tinham algumas soluções até anteriores,
né? Acho que quando surgiu o BVD, surgiu essa necessidade, vinham sendo desenvolvidas algumas ferramentas. Então, por exemplo, quando eu comecei aqui no escritório, a gente não fazia assembleia digital, então era tudo na mão. Então você tinha livro de presença de acionistas que era assinado na mão, você tinha que fazer controle de presença de acionistas e de votos de acionistas em uma tabela em Excel, então você tinha que fazer tudo é, mecanicamente, né? O que aumentava muito a chance de erro humano. Óbvio que a gente sempre era meio paranoico com isso, então sempre ficava em cima, mas sempre era uma coisa mais manual. É, com a pandemia, a gente teve essa aceleração, né? Então, primeiro, para o formato da Assembleia, eu lembro que a primeira Assembleia digital virtual que a gente fez, talvez tenha sido a primeira depois que a pandemia bateu, a gente não tinha plataformas digitais muito adaptadas, né, para essa nova ferramenta. Eu lembro que eu e minha equipe é que a gente desenvolveu assim, um procedimento, né, de falar, ó, acionistas, nos digam quem você quer participar, a gente manda o link para você com uma senha que a gente vai te perguntar lá na hora da assembleia, e só para ter uma certeza mais ou menos da identidade daquela pessoa. Hoje em dia você já tem ferramentas que fazem todo esse procedimento de identificação dos acionistas, envio de documentos. Uma outra novidade da 204 é que agora a companhia pode limitar o canal de recebimento, por exemplo, de BVD ao e-mail é, ou a uma plataforma digital. E sendo que na plataforma digital foi esclarecido que você pode, inclusive, ter uma assinatura digital do documento. Então, o acionista que quer participar entra na plataforma, já se faz o seu cadastro, preenche o BVD, já assina e já manda por lá mesmo pela companhia. Então, você criou soluções tecnológicas, né? Tipo, forçou as companhias, né, e o mercado a pensar em soluções tecnológicas que pensassem esse processo de governança de uma forma mais holística, de uma forma mais ampla, não só para atender ao que a regulamentação queria, mas de forma a também reduzir os custos de observância. Porque uma coisa é você ter um esquadrão de advogados tendo que analisar a BVD para ver se aquela assinatura bate com a assinatura que está lá no termo de posse do diretor que assinou o BVD em nome da gestora que representa o fundo, que representa, sei lá quem, do acionista, né? Então, esse processo ficou mais streamlined, né? Já ficou um pouco mais azeitado. Agora você tem essas plataformas que já fazem esse controle, e daí você já na própria plataforma já imputa a base acionária, já atualiza aquela participação dos acionistas, já eventualmente já considera a indicação de voto daquele acionista. Então, as plataformas digitais, né, as soluções digitais e vocês aí também no que vocês fazem aí de melhor, já trazem em grande parte algumas soluções para essas iniciativas. Uma outra novidade, por exemplo, da 204 é que agora cabe à companhia fazer a conciliação entre alguns mapas de votação. Então, agora a companhia vai receber um mapa de votação do escriturador, vai receber um mapa de votação do depositário central, né, que é B3, né, ela vai consolidar os votos recebidos, os BVDs recebidos diretamente por ela e via os custodiantes, né, as corretoras, vai mandar isso para a companhia vai ter que consolidar esses dois mapas junto com os votos que a companhia recebeu diretamente para ver se tem assim alguma pessoa que eventualmente tenha votado em mais de um canal para ver como é que você vai tratar isso, vai ter que explicar se você desconsiderar um voto, essa é outra novidade, você ter que explicar por que você desconsiderou o voto de algum acionista e vai ter que fazer essa conciliação. Se você for fazer isso na mão, é muito trabalho e a chance de erro humano, de novo, é grande. Se você usar uma plataforma, isso pode te poupar muito tempo, né? E tempo é dinheiro, literalmente, no caso dos advogados que cobram por hora, mas mesmo do seu time, das companhias que fazem internamente, né, de destacar um time para cuidar só disso, sendo que existe uma plataforma que pode fazer isso de uma forma muito mais eficiente e eventualmente reduzindo muito mais o custo de observância e o custo e a chance de erro humano, né? Tem uma novidade também que é um desafio também nesse sentido para as companhias é que o prazo para envio do BVD mudou, né? Antes os BVDs precisavam ser enviados até
7 dias antes da Assembleia, ou até 7 dias antes, né? A companhia podia colocar esse limite, agora o prazo é 4 dias úteis. Então, 4 dias corridos, não é dias úteis. 7 dias úteis antes e 4 dias agora para envio do BVD. Então, o tempo de reação também mudou. E tem uma tendência também, a CVM reconheceu isso na audiência pública, dos acionistas tenderem a mandar os BVDs mais para o final do prazo, né? Nós como eu brinco que é como bons brasileiros, mas isso é uma tendência mundial. Assim, a participação nos últimos dias tende a ser visto como porque, enfim, os acionistas querem também ver como é que a dinâmica dessa preparativa para a Assembleia vai acontecer até aí às vésperas da Assembleia. Mas tem essas novidades, os prazos estão menores, a companhia recebeu essa incumbência maior, né, tem alguma certa flexibilidade agora sobre divulgação de mapas de votação, então a companhia tem que divulgar esses mapas com 48 horas antes, alguns mapas com 24 horas antes, com alguma flexibilidade, sendo que se ela conseguir antecipar esses prazos de consolidação de mapas, ela consegue divulgar menos documento. Então, é mais uma vantagem de você utilizar aí um sistema que é eletrônico ou mesmo físico, que otimize esses processos de consolidação e de processamento de BVDs. Ou seja, não é um processo trivial, né? Eu que não vivo o dia a dia dessas assembleias e desse processo do boletim digital, fica mais claro porque muitas delas se limitavam à obrigatoriedade, porque cria uma complexidade. Estimula, ótimo, estimula a participação, mas cria toda uma complexidade para essas companhias, em especial aquelas que não têm um time de governança, um time de RI tão robusto internamente, né? Eu queria, perdão, aproveitar, a gente teve duas perguntas aqui dos nossos participantes. A primeira da Juliana, ela pergunta se esses boletins são obrigatórios para as companhias da categoria B também, ou apenas para a categoria A. São, em princípio, só para as categorias B, desculpa, só para as categorias A. A categoria B sempre pode utilizar também, mas não é absolutamente obrigatório. Aí fica a critério de cada uma das companhias. Perfeito. A segunda pergunta aqui da Ana Clara é como essa resolução se compara às regulações internacionais, né? O Brasil está alinhado às melhores práticas globais? Como é o funcionamento desses boletins fora do país? E se a CVM de alguma forma usou isso como inspiração, né? Eu acrescentaria. Definitivamente teve inspiração na experiência internacional. Então, acho que as companhias que usam, que têm ADRs lá fora, por exemplo, aqueles American Depositary Receipts, né, que são os títulos negociados em bolsas lá dos Estados Unidos, que representam ações da companhia, sabem que existe uma dinâmica própria lá fora, que é o proxy card, né, que o proxy card nada mais é do que um BVD antes de a gente de existir o BVD, que é uma instrução de voto que os acionistas, o detentor, não é acionista, né, o detentor do ADR transmite para a pessoa lá, para o banco que vai manifestar o voto dos detentores de ADR lá dentro. Mas sim, tá alinhado com as práticas lá de fora. Não conheço tantas outras jurisdições assim, mas dos Estados Unidos certamente está alinhado com o que a gente tem visto lá. Legal. E na tua experiência e estudando mais essa nova instrução, tu diria que ficou faltando alguma coisa em especial? Existem, né, lacunas aí que a CVM vai ter que mais rapidamente responder? Qual é a sua visão mais crítica aí sobre a instrução? Minha impressão, Fred, é que a instrução, do jeito que ela saiu no final, ela trouxe um equilíbrio bom de tentar buscar um maior engajamento dos acionistas, ao mesmo tempo de que tentar evitar aumentar excessivamente o custo de observância das companhias. A gente teve, na minuta inicial que foi discutida lá na audiência pública, algumas sugestões que acabaram não saindo na regra,
mas que, na nossa opinião, traziam mais dificuldade, mais incerteza do que ajudavam a criar um engajamento maior dos acionistas. Vou dar um exemplo aqui que me vem à cabeça, que foi você colocar no BVD quase como uma árvore de decisões, assim. Então, você vai votar na chapa da administração do conselho, mas se aparecer uma chapa alternativa, você vota na chapa alternativa, sendo que você nem saberia qual que é a chapa alternativa. Então, acho que assim, uma coisa que a CVM reconheceu, não, vem reconhecendo, né? Tanto nessa audiência pública quanto em algumas interações que a gente tem tido com eles na base de consultas, né? E de interações de dia a dia mesmo, é que o BVD ele nunca vai conseguir substituir a dinâmica de uma assembleia, porque vão ter coisas que vão acontecer lá na assembleia que só quem estiver lá é que vai conseguir reagir, só quem vai conseguir votar em temas que aparecerem lá. Então o BVD, assim, ele não é a solução para todos os problemas do mundo, né? Ele não vai resolver qualquer tipo de problema de engajamento de acionista. Ele vai resolver o problema daquele acionista que quer participar, mas não quer eventualmente participar presencialmente, não quer se cadastrar, não quer acompanhar ele quer basicamente manifestar o voto dele e pronto, né? Ele não quer participar da dinâmica da Assembleia, ele não quer acompanhar as assembleias por N motivos. Eventualmente não tem gente para isso, eventualmente não quer pagar para um terceiro ir lá na Assembleia participar das discussões. Então, acho que, na minha opinião, a regra acabou saindo equilibrada. Agora tem um fator um pouco de imponderável, né? Assim, a intenção foi aumentar o engajamento dos acionistas. Agora a gente tem que ficar atento para ver se efetivamente aumenta esse engajamento ou não, porque se a gente estiver aumentando o custo de observância das companhias criar, sem atingir o objetivo, que é aumentar o engajamento dos acionistas, aumentar o custo de observância sem aumentar o engajamento dos acionistas, a gente está na pior situação possível, né? Você regulamentou uma coisa, mas a CVM parece estar ciente disso, consciente disso, inclusive quer usar essa experiência com assembleias gerais para depois expandir, eventualmente, essas novas regras para outros tipos de assembleia. Então, assembleia de debenturista, por exemplo, durante a audiência pública foi questionado, né? Por que a gente não está expandindo isso para os debenturistas, né? Então, você vem e falou, ó, não tem nenhum motivo, mas é que aqui a gente está tateando um pouco. Mas é isso, várias novidades do que a norma trazem tem esse objetivo claro, né, de aumentar o engajamento, além da, da regra geral, né, de você utilizar o BVD em todas as assembleias. Você tem essa questão da assinatura do BVD via sistema eletrônico, para facilitar o engajamento dos acionistas. Tem um esclarecimento sobre reaproveitamento dos BVDs e de instruções de voto em geral, né, que nem sempre vem do BVDs, para uma segunda convocação, né? Isso elimina a necessidade dos acionistas terem ou uma incerteza, né, de se o voto dele vai ser considerado por uma segunda convocação. Você tem a possibilidade de, em assembleias presenciais ou híbridas, a companhia disponibilizar outros locais de participação para os acionistas. Então, se a sede for muito distante, ela resolver fazer uma assembleia presencial, tem a possibilidade dela, em algum centro urbano mais próximo da base de acionistas, ela disponibilizar um local de trabalho, um local onde os acionistas possam se encontrar, não tenham que se deslocar até a sede. Teve também a redução dos percentuais necessários para você incluir uma matéria, né, no BVD, que é um mecanismo que a gente viu muito pouco utilização, né? Então, antes o percentual mínimo, esse percentual depende do capital social, né, da companhia. É uma escala que, conforme aumenta o capital, diminui o percentual. Mas o percentual mínimo da menor faixa, antes era 500 milhões, agora está em 100 milhões. Então, você vê esse esforço da CVM em várias iniciativas tentar buscar esse maior engajamento dos acionistas. Se vai funcionar ou não, não tem como a gente antever. Esse é um ótimo ponto. E aprofundar um pouco mais esse ponto do engajamento, é uma das áreas mais fascinantes para nós aqui. Só para talvez fazer um fechamento prático desse bloco, onde a gente tenta entender os impactos dessa nova norma, a gente falou sobre a tecnologia, da importância da tecnologia para diminuição desses custos de observância, de transação, etc.
O que mais? Existe mais alguma coisa? Então, além de buscar e consultar tecnologias, o que você indicaria, Guilherme, que é importante uma empresa pensar ou estruturar, né, na prática para ela entrar e se adequar à norma, né? O que você aconselharia aí como um roteiro? Talvez vai ser diferente para uma empresa menor, uma empresa de capital mais expandido, mas além da tecnologia que eu queria trazer aqui para quem está participando, o que mais deve ser levado em consideração, na sua opinião? Bem, eu sou um cara de governança, então eu sempre sou entusiasta aí de que o processo de engajamento dos acionistas ele é multidisciplinar por natureza, né? Então, a Najó fica muito claro isso porque a gente tem interação com a área de RH, com a área de RI, com a área jurídica, com os executivos, com a administração da companhia. E essa regra traz novidades que tornam ainda mais necessário você ter certeza de que você está olhando governança como um processo único e amplo. Então, além dos desafios que a gente falou aqui, né, Fred, de essa nova dinâmica dos BVDs, que agora é aplicável a todas as companhias, tem uma mudança na própria dinâmica que a gente tinha de experiência lá atrás. Então, os prazos estão menores, e nisso, em algumas coisas a tecnologia ajuda, mas em outras vai depender de uma discussão um pouco maior entre companhia, né, as áreas de dentro da companhia envolvidas na assembleia e os seus assessores externos, que incluem, mas não só os advogados, para ver se a companhia, por exemplo, está se comunicando bem com os acionistas, né? É, porque isso vai envolver receber dos acionistas informações, né, e votos de uma forma mais estruturada, de uma forma mais correta e facilitando a vida da companhia, né? A companhia talvez tenha que ter uma reflexão um pouco maior de que gastar tempo pensando na governança vai ajudar, é um investimento que lá na frente vai ajudar a evitar dor de cabeça, né? E aqui tem vários exemplos, né, que a gente tem. Uma coisa que eu acabei não mencionando, mas, por exemplo, agora a companhia tem que justificar, em algum momento, né, em algum dos documentos de convocação, o formato da assembleia, que era uma coisa que não acontecia, né? As companhias divulgavam lá, vai ser é, digital, vai ser presencial, e assim, não precisava ter uma divulgação. Durante a pandemia, né, que eu volto sempre para esse período, porque não tinha essa justificativa, algumas companhias voltaram para o presencial, algumas companhias usaram o digital, e tem opiniões diferentes também, né, entre os próprios acionistas, de qual que é o modelo, qual que é o formato que é melhor para o engajamento dos acionistas, ou se você deveria sempre utilizar um formato híbrido, por exemplo, que parece ser a opinião de algumas áreas lá dentro da CVM. Só que, por outro lado, o formato híbrido tem todos os custos de observância de um formato digital, todos os custos de observância de um formato físico, com os custos de observância de você fazer os dois formatos se conversarem, né? Então, assim, é um desafio que tudo bem, acho que se a gente fosse pensar num mundo em que não tivessem esses custos, talvez fosse o melhor dos formatos, mas essa é uma reflexão que a própria companhia, né, voltando para a sua pergunta, que a própria companhia tem que fazer para ver se eventualmente o formato da Assembleia está favorecendo aí o engajamento, se faz sentido a gente incorrer em mais custos para mudar o formato da Assembleia, sendo que o engajamento vai ser, sei lá, provavelmente marginalmente melhor, né? Então, e olhar um pouco para o histórico da companhia também, né? A gente tem feito as assembleias assim, a gente tem recebido um backlash aqui dos nossos acionistas, né? Reclamações dos acionistas de que eles não puderam participar, não gostaram porque o formato foi presencial ou porque o formato foi digital e eles não se sentiram confortáveis de participar naquele formato? Não sei. Aí é uma reflexão de cada uma das companhias. Eu, assim, entendo que o BVD e as assembleias, né, elas são a instância última de todo esse processo, né, é a ponta do iceberg, quase assim, do processo de governança. Mas antes disso, nós temos toda, como você bem citou, toda a comunicação que é feita da empresa para com os acionistas. Você tem visto alguma evolução nesse processo, né? Formas de simplificar
essa comunicação, de tornar ela mais amigável para o investidor? Como é que você entende esse desafio de, para que haja participação lá, para que haja engajamento, tem que ter um interesse, tem que ter uma maior transparência, tem que ter uma melhor qualidade desse diálogo da companhia com os seus stakeholders, né? Uhum. Fred, aí a gente entra um pouco no assunto de quais são as causas, né, da falta de engajamento, né, ou do absenteísmo, da passividade dos acionistas, né? E aí não tem uma resposta única, porque tem vários motivos pelos quais levam alguns acionistas a não quererem participar da vida societária, né, de não participar de assembleias, ou de não votarem em assembleias, de votarem em algum sentido. E isso varia de acordo com o perfil dos acionistas, a situação do acionista, mas basicamente, acho que a gente poderia citar aqui como alguns exemplos, né? Tem os custos de participação dos acionistas, que foi um dos critérios que a CVM usou aí durante a audiência pública para justificar várias dessas mudanças que vieram, né? Então, o acionista que quer participar tem que preparar uma documentação, apresentar para a companhia, eventualmente um acionista estrangeiro, tem custos com notarização, apostilamento, tradução, registro aqui no Brasil, e a companhia não quer, e o acionista eventualmente olha para isso e fala, cara, não vai valer a pena, né? Então, você tem esses custos com documentação. Tem custo de tempo também, né? Tempo é dinheiro, né? Como a gente já falou aqui. O acionista pode olhar e falar, cara, eu não quero participar. Assim, eu não tenho tempo de participar, não, nem mesmo para preencher o boletim de volta à distância. O boletim de volta à distância ajuda a diminuir o tempo para você não ter que participar, né, sincronamente, né, de uma forma síncrona com a Assembleia, mas você tem que ir lá preencher o boletim, você tem que mandar ele junto com, você tem que se informar, o acionista refletido, né, que quer realmente participar, tem que olhar, entender qual que é a proposta que está sendo feita, o assunto que está sendo tratado, preencher o boletim, mandar os documentos, né? Eventualmente a companhia vai devolver, falando, ficou faltando isso aqui, ficou faltando, então ele vai ter que fazer. E tem acionista que simplesmente quer ter uma postura passiva em relação à companhia. Esses, assim, não me parece que haja muito que as companhias tenham que fazer, porque a gente nunca vai conseguir um engajamento de 100%, de, sei lá, um percentual muito alto. Tem também as causas ligadas com uma curva de aprendizado, né? Aquele acionista que nunca participou de uma assembleia não sabe direito o que tem que fazer. Então, aí a gente entra um pouco na comunicação, né? Como é que os documentos de convocação comunicam para o acionista quais são os passos, né? Tá claro para eles quais são os passos que ele tem que tomar, quais são os documentos que ele tem que apresentar, quais são os registros que ele tem que obter, quais são aí os cadastros que ele tem que fazer para participar daquela assembleia. Ele pode chegar na hora da assembleia, ele tem um prazo anterior. Então, a forma como se comunica isso também é um desafio, né? Ainda que o acionista queira participar, se a companhia não comunica isso de uma forma clara, assim, o acionista não vai querer entrar, eventualmente não vai querer entrar no site da CVM, baixar a resolução e ler a resolução. É muito árido, né? Enfim, eu tô puxando a sardinha para o meu lado, né? Isso é coisa de advogado, né? Ficar lendo a regra, né? A companhia deveria pensar isso num formato mais friendly, né? Possível. E tem também a curva de aprendizado, não só da participação, né? Mas do uso dessas plataformas digitais, né? Eventualmente você vai fazer o cadastro, né? Mesmo para assembleias físicas, né? Você quer fazer o cadastro, pede para os acionistas mandarem os documentos via uma plataforma digital, né? Então você tem que pensar também, a companhia tem que pensar em como é que aquela plataforma, se ela é intuitiva, né? Se ela explica para o acionista, é fácil para o acionista usar aquela plataforma, né? Ela é parecida com plataformas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Redes sociais, sei lá, ou é um bicho completamente diferente que vai exigir um nível de aprendizado muito maior, né, do acionista. E tem um último ponto também que eu queria citar aqui, que às vezes é uma percepção dos acionistas da baixa relação entre a participação dos acionistas, né, do acionista individualmente pensando na assembleia e o resultado das deliberações. E isso, acho que aqui varia um pouco de companhia para companhia, porque vai depender da configuração da base acionária, né? Uma companhia com controlador, é mais difícil engajar acionistas minoritários mesmo. Eles sabem que vai ter um controlador que, na maior parte dos casos, vai tomar uma decisão que vai arrastar todo mundo
aí você pode ter, aí tem uma outra discussão, que aí não é falta de engajamento, mas é segurança de como é que você garante que o voto está sendo dado no melhor interesse da companhia. Mas aí não necessariamente tem a ver com essa percepção de que o meu voto não adianta, né? Não por outro motivo, nossas eleições políticas aqui também são bem reguladas porque isso tem um efeito, né, na cabeça. Se você percebe que a maioria está indo claramente num sentido, eventualmente você vai sentir que não faz tanta diferença você ir votar ou não. Então tem esses vários desafios, Fred, e cada um desses desafios tem modos diferentes de você tentar endereçar. Lembrando que assim, cada companhia é uma companhia e dependendo aí da situação específica dela, a companhia pode adotar as medidas que forem que os acionistas talvez não queiram participar, né? Aí não é nem uma questão de dificuldade, é uma questão de intenção mesmo. Vocês já viram aí, Guilherme, fiquei curioso, algum caso, seja anterior agora à entrada em vigor da norma, mas algum exemplo nacional aqui de empresa que tem, vamos dizer assim, talvez liderado esse trabalho, tem tido mais sucesso no engajamento? A gente já tem algumas melhores práticas que a gente viu aqui funcionando, né? Ou são ainda, na sua visão, ideias de coisas que podem acontecer? Fred, acho que tem algumas companhias que, por um motivo ou por outro, acabaram dando atenção para esse aspecto do engajamento, né, da comunicação com os acionistas. Acho que o exemplo claro que a gente tem são aquelas corporations, né? A corporation que não tem um acionista nem de referência, né, definido, elas dependem muito da participação dos acionistas, da presença e do voto dos acionistas de forma e- educada, né, de forma refletida, né? Então elas dependem que os acionistas entendam o que está em discussão, entendam qual que é a proposta da administração, entendam porque aquilo é importante e concordem em participar e votar naqueles temas. Essas companhias, elas melhoraram, assim, pelo que eu vi e pelo que eu atendo aqui, elas melhoraram bastante o modo de se comunicar com os acionistas, né? Às vezes não é nem o que dizer, né? Porque o que dizer a própria regulamentação da CVM traz, né? Quando você vai deliberar sobre tal assunto, você tem que fornecer tais informações. Mas dependendo de como isso é colocado na proposta da administração, né, no manual da Assembleia, a mensagem pode não chegar do outro lado da forma como a companhia queria. E essas corporations também tiveram esse desafio, porque elas dependem muito daqueles também assessores, né, que acabam funcionando aí nessa dinâmica de assembleia, que são aqueles proxy advisors. Os proxy advisors são aquelas empresas que são contratadas por acionistas para fazer análise das propostas da administração e compará-las com uma política interna dos proxy advisors para avaliar se aquela proposta tá no que eles entendem ser o melhor sentido. E se principalmente, às vezes não é nem uma questão de substância, às vezes se o disclosure que está sendo dado sobre os aspectos relevantes daquela deliberação, né, daquela proposta, eles foram dados da forma que a Proxy Advisor entende que é o correto. Então, eles serviram para aumentar um pouco a barra de sair um pouco só do que a CVM exige e exigir uma divulgação assim, uma divulgação mais power, né? Uma divulgação mais parruda, uma divulgação mais específica, mais no detalhe de quais são os índices que a gente vai usar para medir o desempenho dos administradores para dar um incentivo aqui variável, né? Uma remuneração variável. Então, essas proxy advisors também tiveram esse papel fundamental de refazer as companhias repensar, especialmente essas corporations, né, que dependem às vezes uma orientação negativa, né, uma proposta negativa de voto de uma proxy advisor é a diferença entre uma proposta da administração você receber aprovação ou ser rejeitada, como já teve alguns casos famosos, né, no mercado. Não vou citar ninguém por nome, né, para evitar constrangimentos, mas já teve alguns casos de que o proxy advisor falou: eu não estou contra a proposta. O problema é que você deu o seu disclosure, né, as informações que você me deu não foram suficientes para que eu conseguisse tomar
uma decisão informada no nível de informação que eu entendo que eu tenho que ter sobre aquele determinado assunto. E isso passa desde a apresentação, né, visual do manual, né? A gente estava acostumado a fazer um manual que era um Word, assim, índice, né? Tal, o anexo tal da resolução CVM 81, tá aqui as informações, perguntas e respostas. Isso assim, tem sido cada vez mais raro porque é pouco amigável, né? Hoje a própria regulamentação já te exige, e algumas companhias vão além de usar, tipo, elementos gráficos, né, para mostrar visualmente, facilitar o entendimento dos acionistas sobre qual que é o fluxo de informações, quais são os prazos. E isso é super importante a companhia ver se é o caso dela adotar, né, porque é melhor você tomar essas medidas proativamente do que reativamente depois de ter tido uma proposta sua rejeitada, por exemplo. A gente está vivendo essa era agora tão fascinante da inteligência artificial, né? Reduzindo basicamente paperwork, né? Esses trabalhos mais burocráticos. Então, a capacidade hoje de tornar um relatório mais amigável, mais resumido, mais sintético, é enorme, né? E a custos muito mais baixos. Fui pensando no que tu falas, Guilherme, e pensando sobre a figura ali, já a gente se encaminhando aqui mais para a parte final, mas quando a gente fala em engajamento, acho que tem muito o pensamento sobre os ativistas, né? Os investidores mais ativistas. Como é que você vê o impacto dessa nova norma para esse tipo de investidor? A gente deve ver uma crescente de investidores mais ativistas, porque está mais fácil agora juntar percentuais e colocar pautas nas reuniões. Como é que você entende o impacto sobre esse perfil tão importante para as assembleias e para as companhias? A minha impressão é que facilita, né? Facilita não só para os ativistas, mas para todos os acionistas. Os ativistas têm uma vantagem de que aqueles desafios de engajamento que eu mencionei, de não estar interessado, né? De não querer gastar tempo, eles são, em certa forma, superados pelo ativista, porque o ativista parte do pressupõe que ele quer ser ativo, né? Daí o nome. Então, com certeza ajuda os ativistas a eventualmente influenciarem aí o resultado das deliberações, porque fica mais fácil eles conseguirem engajar aí um número maior de acionistas, né? E eventualmente influenciar os acionistas. Aqui no Brasil ainda é raro, né? Mas lá nos Estados Unidos é muito comum você ter aquelas cartas abertas, né? De ativistas em que você tenta, sem partir por um outro mecanismo, que é o pedido público de procuração, influenciar o comportamento dos acionistas, né? Então você explica para o mercado em geral, né, via uma carta aberta, por que você está votando em determinado sentido, porque você acredita que, ao contrário do que a proposta da administração de uma determinada companhia indica, os acionistas deveriam adotar aqui a participação, a posição, desculpa, do ativista. Então, certamente facilita, e o ativista assim, em certa forma, óbvio que ativistas e ativistas, né? Tem os destrutivos, tem um advogado famoso aqui do nosso meio societário que diz: não existe só controlador sacana e também não existe só minoritário bonzinho, né? Acho que tem gente, índole não escolhe posição acionária. Mas assumindo que uma posição de boa fé aqui, o ativista é importante, porque faz a própria companhia fazer essas reflexões que a gente está fazendo aqui. Às vezes não é nenhuma questão de um problema substancial das propostas que ela está fazendo, mas o problema de comunicação, né? Como é que eu estou comunicando as minhas propostas para os meus acionistas? Está fazendo sentido? Ou está tendo algum ruído aqui que está fazendo com que as pessoas não estejam entendendo para onde eu quero mandar a companhia, né? Para onde eu quero direcionar a companhia? Então, certamente, assim, a tendência é ajudar a uma atividade maior ativista aí, mas os ativistas, honestamente, já eram bem organizados e já eram bem ativos antes mesmo dessa nova regra. Acho que a regra só serve para ajudar. Maravilha. A gente teve uma pergunta aqui também da Kátia. Acho que estamos começando agora, né, o período das assembleias, mas talvez se você já viu e entende como está o envio de votos via depositário
via depositário central por parte das pessoas físicas, né, nas assembleias desse ano? Essa é uma ótima pergunta, Kátia. Eu não vi ainda como tá. O depositário central é a B3, né? Então, essa é uma novidade, né? Os acionistas, como eu mencionei, antigamente podiam mandar pelas suas corretoras, pelos escrituradores ou diretamente pela companhia, os BVDs, né? Agora se abriu mais um canal que é mandar direto pelo depositário central. Eu não sei como eles estão fazendo a recepção desses documentos. Aí já vou fazer um jabazinho aqui. Semana que vem temos um evento lá no Matos Filho que a gente vai estar com a Flávia Mouta da B3. Vou aproveitar e fazer essa pergunta para ela também para entender melhor. Imagino que vai ser via algum portal, alguma coisa assim, mas não vi ainda nenhuma companhia receber esse questionamento de como é que vai ser feito o envio via depositário central. Mesmo que é um ônus do próprio acionista, né? Acho que aqui é só entender como é que os acionistas que queiram fazer o envio via depositário central vão fazer. Maravilha! Eu acho que com isso a gente conseguiu cobrir vários tópicos aqui dessa nova instrução que entrou já em vigor e vai ser muito testada agora no período de assembleias desse ano. Queria agradecer a todos os participantes mais uma vez aqui, em especial os que contribuíram aqui com esse debate. E obrigado mais uma vez, Guilherme, pela parceria aqui conosco, seja nos eventos, seja nos bastidores, nos ajudando a pensar governança, a pensar tecnologia em prol da governança. É sempre muito bom contar com a tua presença aqui. Obrigado você, Fred, de novo pelo convite e assim, muitas novidades. Se surgirem dúvidas aí para vocês ou para qualquer um dos participantes, a gente está à disposição aqui para discutir. Às vezes a gente não vai ter todas as respostas, como não tinha para essa última aqui da Kátia, mas a gente vai atrás. Excelente. Então, um abraço a todos os presentes, fiquem bem e até nosso próximo Basement Talks. Obrigado, Guilherme. Tchau, Boa tchau. noite, pessoal. Boa noite.